Quando eu abri as portas da nossa clínica para falar do meu trabalho, eu expliquei como funciona a fase inicial quando o cliente chega. Falei do diagnóstico sistêmico com os objetos simbólicos, que no caso eu usei os bonecos e vocês lembram, da constelação em si e da hipnose como técnicas de solução. E hoje eu quero falar sobre a análise de caráter, que faz parte do nosso trabalho e que aborda como funciona a mente de uma pessoa a partir do formato do seu corpo. Sim, isso quer dizer que qualquer pessoa aqui dessa sala eu consigo entender apenas olhando os traços para o formato do seu rosto e o formato do seu corpo. E isso vai me dizer como ela pensa, sente e se comporta e o porquê disso tudo. Existe uma explicação científica para afirmarmos que o formato do corpo define como funciona a mente dessa pessoa, a partir desse formato. O método é baseado principalmente nos estudos de Reich e Lower, dois médicos psicanalistas que desenvolveram essa abordagem, essa relação, por conta de um processo de mielinização do sistema nervoso. Ele é como uma rede de fios que compramos de uma loja e que vem encapado com um plástico por fora e o fio por dentro. Nossa rede neural é parecida, só que o que difere de um fio é que quando a gente compra na loja, já vem pronto, e a nossa rede neural ela vai se encapando aos poucos por etapas, que é justamente o processo de mielinização. E esse processo de encapação do nosso fio aqui, que é a baía de mielina, que vai encapando os neurônios para que haja ali a sinapse, ela vai acontecendo quando a criança vai crescendo. E começa no ventre e termina lá por volta de 7 anos de idade. Então, são 5 etapas. E essa mielinização vai começando no cérebro e vai descendo à medida que a criança vai crescendo, pela medula espinhal e vai se ramificando por todo o corpo. Ao olhar para uma pessoa, dá para saber então onde foi a fase, onde o trauma aconteceu, a idade e também qual foi esse trauma, como a pessoa pensa, sente, por que ela se comporta de tal forma. Todos nós temos os 5 traços, porque passamos pelas 5 fases, mas apesar de termos os 5 traços, 2 são mais intensos. Todas as fases têm a dor e o repulso. Dor é o sentimento e o repulso é a forma de lidar com essa dor. Então, vamos aos traços, lembrando que esses nomes nada têm a ver com doenças psíquicas nem transtornos, ok? Traço de caráter esquizoide, que ele surge na gestação, quando a mãe enfrenta situação estressante ou de medo. O bebê concentra energia na cabeça e acaba se desconectando do corpo e aprende a viver na mente. O trauma ou conflito acontece na fase intrauterina até 1 ano de vida. A origem vem das meninas em relação à mãe e meninos em relação ao pai. Características físicas: magro, articulações aparentes, os ombrinhos ressaltados, cabeça grande, testa um pouco ressaltada, olheiras profundas, olhar desconectado, lábios finos. O recurso é criatividade, lógica e racionalidade. O comportamento, tendência à introversão, evita contato físico, vive no mundo que ele cria e às vezes ainda diz: não gosto de pessoas, prefiro o meu mundo. Quando está no recurso, essa pessoa desenvolve poder criativo e racionalidade acima do normal. Traço de caráter oral. Se forma na amamentação entre 1 ano a 3, influenciando pelo desmamar precoce, a alimentação e a nutrição emocional do bebê. Agora o traço oral é do abandono, ele acontece entre 1 e 3 anos de vida. A origem vem da relação com a mãe. O formato do rosto e do corpo um pouquinho arredondado, olhar mais triste, lábios carnudos e rosados, o joelho um pouquinho em X e o corpo mais flácido. Qual o recurso? Comunicação e sensibilidade. Comportamento: pode ser possessivo, ciumento e desenvolve dependência emocional. A busca por prazer oral, às vezes, se manifesta em vícios como álcool, bebida e qualquer tipo de compulsão. Fala e se expressa muito bem, chora com facilidade e adora servir e agradar. Quando está no recurso, tem um grande poder de comunicação e acolhimento. Traço de caráter psicopata. Lembrando que nada tem a ver com transtorno. Ele se forma quando a criança começa a explorar o ambiente e aprende a se movimentar. É uma fase em que a manipulação se torna uma forma de interagir com quem está ao seu redor. Na dinâmica familiar, a criança vale pelo que ela faz, não pelo que ela é. Come tudo que a mamãe fica feliz, arruma um quarto que o papai vai gostar. Então, ela passa a entender que tudo que ela faz de bom, ela vai receber o amor em troca.
A dor do psicopata é a manipulação e acontece entre 2 e 4 anos de idade. A origem vem das meninas em relação ao pai e dos meninos em relação à mãe. Características físicas: formato triangular do rosto do corpo, sorriso torto de canto de boca, olhar penetrante e avaliador, queixo pontudo, e o recurso é a negociação e a liderança. Comportamento: busca poder e controle, tem alta habilidade de sedução e manipulação e negociação. Também tende a esconder seus sentimentos. Um pensamento comum é: o que vou ganhar em troca? Mas nada disso é um defeito, é só um mecanismo. Traços de caráter masoquista: ele se forma durante o desfraude, quando a criança começa a controlar os esfíncteres, que segura o xixi e o cocô, mas ainda não está apto a isso, a usar o banheiro. Mas os pais, por criarem essa expectativa, terminam reclamando com essa criança por eles terem se sujado, o que causa uma humilhação. Características físicas: corpo e rosto mais quadrado e duro, com energia distribuída por toda a região, cintura grossa, pessoa que tem um bumbum mais para dentro, olheiras inchadas e musculatura densa. Quais são os recursos? Planejamento e execução. Qual o comportamento? Tende a suportar muito sofrimento, calado, se preocupa com o julgamento dos outros, se preocupa muito em errar, em fazer os outros sofrerem, e pode acumular raiva e eventualmente liberá-las de uma maneira mais adulta. Quando estão no seu recurso, do seu traço de caráter, são organizados, metódicos e muito realizadores. O último a se formar, traço de caráter rígido, que se forma na descoberta da sexualidade quando a criança percebe diferença entre os órgãos genitais. Nessa fase, a criança percebe que as pessoas formam pares, papai com mamãe, vovó com vovô, e ela começa a compreender que o amor que os pais compartilham entre eles não é o mesmo que ela recebe. Ao perceber que ela é a terceira pessoa desse triângulo, ou seja, a parte mais fraca, ela sente uma sensação de exclusão, de ser trocada e de traição. Isso desperta uma competição inconsciente para o amor do gênero oposto. A dor do rígido é da traição. O despertar dessa ferida, dessa dor, é entre 5 e 7 anos de idade. A origem é meninos em relação à mãe e a meninas em relação ao pai. Características físicas: por serem preocupados com a aparência, com a competição, eles sempre estão cuidando muito do corpo. Tem um corpo mais proporcional e harmônico, musculatura delineada, formato de violão, lábios desenhados, aspecto sedutor. O recurso é competitividade e agilidade. Comportamento: são muito perfeccionistas, competitivos, controladores, ciumentos, têm dificuldade de confiar, frequentemente insatisfeitos, tendem a ficar indecisos e são incapazes de tomar decisões de uma forma mais rápida. Eles são inseguros, não eternos inseguros, e têm medo de perder a visibilidade ou deixar de ser a melhor opção. Está sempre querendo estar em destaque. Pode ter dificuldade nos relacionamentos, busca validação e se entrega com dificuldade. Alcança equilíbrio quando busca metas pessoais desafiadoras. Se sai muito bem no que se propõe. Olha, não é sobre mudar, mas sobre se acolher e se aceitar. E não se achar errado nem tentar fazer o que não consegue. É sobre ser como você é, aprendendo a lidar com as suas dificuldades. Não há problemas em ser mais calado, distante dos outros, em ser mais manipulador ou sedutor, em ser mais perfeccionista ou frio com as pessoas, em ser mais agressivo, ser mais metódico ou invasivo, ou mais autoritário. Saber por que funciona assim, simplesmente. Isso vai te ajudar a fazer escolhas melhores e entender os outros, sem cobrar que eles também mudem. Qual a importância desse trabalho? É você saber quem você é e por que você faz o que faz da forma que você faz. Pode ser que nesse momento da sua vida você já não utilize muito das suas dores de infância, dos seus traços de caráter, mas ainda assim a sua forma de agir pode estar ainda impactando na sua profissão e na sua forma como você lida com as pessoas, ou seja, nas suas relações. E se você utiliza dos seus recursos, você tem resultados acima da média, entende? Com a análise corporal dos seus traços de caráter, com os gráficos e percentuais, com os relatórios detalhados dos seus traços, você tem insights profundos sobre sua essência em diversas áreas da sua vida. Você vai mergulhar na compreensão das suas tendências emocionais, nos seus relacionamentos, no profissional, nas suas empresas, na gestão financeira, e isso vai fazer com que você alcance degraus, que você suba e consiga atingir o seu propósito.